Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que nos garante a vitória. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vós. Deus possa estar abençoando a tua família. Deus possa estar abençoando os teus propósitos, os teus termos, a tua parentela. Que Deus seja contigo onde quer que você vá. Queridos, a palavra que eu tenho para vós nesta noite encontra-se no livro do profeta Jeremias. Jeremias, que é considerado o profeta das lágrimas, ou o profeta chorão, né? Como dizem por aí. Então, no capítulo de número 1, ali quando tudo começou na vida de Jeremias, a partir do verso de número 5, capítulo 1, verso de número 5, vamos ler até o verso de número 9. Vamos ler até o verso de número 9. E diz assim a palavra do Senhor. Aleluias. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho à tua boca as minhas palavras. Amém? Louvado seja Deus. Querido, esta é uma palavra muito conhecida, uma palavra maravilhosa, né? Jeremias, ele começa ali a profetizar no reinado de Joás, sobre Judá. E Deus chamou Jeremias ali e explicou a ele que ele havia sido pré-ordenado para ser profeta às nações. Jeremias não deveria pregar só ao povo de Judá, mas também a todo mundo, né? E ele deveria pregar o quê? O arrependimento, principalmente ao reino de Judá, considerado também reino do sul, após a divisão de Jeroboão, né, que dividiu ali Israel, ficou como reino do norte e Judá, reino do sul. Então, o reino do sul, aquele povo havia rejeitado o Senhor, estava adorando a outros deuses. Então Jeremias deveria pregar arrependimento àquele povo. O livro de Jeremias, querido, ele nos traz vários ensinamentos de forma muito inspiradora, de forma que nós vamos meditar nesta noite em algumas passagens. E a primeira coisa é que Deus nos escolheu antes de nascer. Deus nos escolheu antes de nascer. Isso significa dizer que, pelo fato de Deus ter nos escolhido, Ele nos conhece profundamente. No versículo de número 5 diz: Eu te conheci. A palavra eu te conheci aqui no original hebraico, ela implica em uma relação muito íntima e pessoal, né? No caso aqui, quando Deus disse eu te conheci, Deus estava dizendo que conhecia a Jeremias na intimidade. Ele conhecia ali de forma pessoal, de forma íntima. E Jeremias ali, ele dá uma resposta para Deus, diz: Ah, Senhor Deus, eu não passo de uma criança. Mas ainda assim, diante da justificativa de Jeremias, Deus encontrou em Jeremias uma pessoa de coração aberto e convertido. E o que é que eu quero dizer nesta noite? Que Deus busca pessoas de coração aberto para que possa, assim, fazer a vontade dEle, para que se manifeste em nossas vidas a vontade dEle. Portanto, querido, sempre deixe o Espírito Santo agir na tua vida. Um outro ponto saiba que você não é diferente de Jeremias. Nós não somos diferentes de Jeremias.
O salmista, no Salmo 139, no verso 16, na versão atualizada e revista, Almeida revista e atualizada, ele diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles é escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Isso significa dizer que Deus, Ele nos conhece. Ele nos conhece mesmo quando ainda nós não tínhamos forma, ou seja, estávamos ainda em processo embrionário, sem forma alguma. O Senhor já nos conhecia. Assim dizia Jeremias. Mesmo ele se achando incapaz pelo fato de ainda ter uma idade insuficiente para participar ativamente da vida pública, já que no antigo Israel se valorizava muito a sabedoria dos anciões, Mas Deus conhecia Jeremias. Eu quero te dizer nesta noite, querido, que não se incomode com a sua idade. Se você tem pouca idade ou se tem muita idade para fazer a obra de Deus. Ou até mesmo você se acha incapaz, porque é Deus que nos capacita. É Deus que capacita o homem. O apóstolo Paulo diz que ele toma as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele toma coisas que não são para confundir aquelas que acham que são. Então nós precisamos não se incomodar com essas coisas, porque é Deus que nos capacita. Tem um louvor, Fabiana Anastácio, e ela diz: não tem aparência, mas foi Deus que te escolheu. Não tem faculdade, quem foi Deus que te escolheu. Não tem teologia, mas quem te escolheu foi Deus. É Deus que nos escolhe, é Deus que nos capacita. Deus, ele não se importa com a idade, Deus não se importa com a capacidade de ninguém. No versículo de número 7, Deus diz para Jeremias: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Jeremias estava se achando uma criança, uma pessoa incapaz. E Deus disse assim: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Então, é Deus que capacita o homem. O homem de si mesmo, com seu braço forte, ele não consegue nada. Mas quando ele se permite, quando ele abre o coração para que Deus possa trabalhar na sua vida, Deus fala poderosamente através deste homem, desta criança, ou de um idoso, não importa. Deus fala. Um terceiro ponto aqui nesse texto que nós devemos aprender é que nós precisamos vencer o medo. Às vezes Deus nos chama para fazer uma obra, para ministrar uma palavra, para dar uma saudação, e ficamos com medo, limitamos o poder de Deus nas nossas vidas. Eu acredito que a justificativa, a Bíblia não diz, não é claro quanto a isso, mas eu acredito que a justificativa de Jeremias foi justamente por medo. Por quê? Porque Jeremias sabia que o fato de ele ter uma pouca idade, tirava a sua credibilidade diante das pessoas, porque naquela época, mais uma vez repito, se valorizava a sabedoria dos anciões. Então, Jeremias, talvez que por medo, ele disse: não, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar direito, eu não passo de uma criança. Mas Deus ali diz para Jeremias: não temas diante deles, Jeremias. Deles quem? Daqueles o qual Deus o enviaria
para que pudesse pregar a sua palavra, para pregar a palavra de arrependimento, para que o povo pudesse se voltar para o seu Senhor, para a verdadeira adoração. E ele diz assim: não temas diante dele, porque eu sou contigo. Porque eu sou contigo. Essas foram as palavras do Senhor ali para Jeremias. Não tema diante dele, porque eu sou contigo para te livrar. Livrar de quê? Livrar de qualquer situação. Livrar de qualquer circunstância. Livrar ali, talvez, de um momento vexatório diante dos homens, diante da sua idade, pouca idade, né? Poderia surgir uma situação vexatória, mas Deus estava presente na vida de Jeremias e disse para Jeremias: não temer os homens, não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém, queridos? E me faz lembrar quando Deus disse ali a Josué no capítulo 1, no versículo 5 do seu livro. Diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Nada e ninguém poderá resistir aos nossos dias, querido. Por quê? Porque Deus está conosco. Você precisa crer que o Senhor pode te fortalecer e te ajudar. É Ele que está contigo nesta peleja, é Ele que vai adiante de ti, é Ele que coloca as suas palavras na tua boca. Por isso, ministre a palavra do Senhor, fale do amor de Jesus para aqueles que ainda têm resistência nos seus corações. Louvado seja Deus. Em um quarto momento, Deus separa pessoas para profetizar as nações. Por isso, confie no Senhor. Amém? Confie no Senhor. É Deus que separa pessoas. É Deus que separa pessoas para profetizar. É Deus que separa você para falar, para ter a oportunidade muitas vezes no teu ministério, na tua igreja, para ter a oportunidade de falar aquelas pessoas que muitas vezes até conhecem a Jesus, mas têm um coração resistente. Certa vez, eu estava no ônibus e eu vi um jovem comentando com uma outra pessoa, uma jovem, acerca da sua vida, e ele falava que ele pensava em se matar. E eu estava ouvindo, eu ouvi. E naquele momento eu senti o desejo de falar do amor de Deus para ele. Mas eu fiquei com medo, fiquei assim, um tanto, se ele não está falando comigo, como é que eu vou falar? E aí aquilo ficou ali no meu coração, ficou angustiando, o meu coração ficou ali angustiado por conta, eu tinha uma oportunidade para falar do amor de Jesus para aquele jovem que estava falando que desejava se matar e eu nada falava porque eu tinha medo de ele dizer: olha, eu não estou falando com você. A conversa aqui não chegou até o Senhor, até você. Na época eu era mais jovem. E aí esperei ele terminar a conversa. E fiquei ali cantando alguns louvores, de modo que ele pudesse perceber que eu estava cantando louvor ao nosso Deus. Enquanto isso, o Espírito Santo ia me dando coragem para falar. E aí eu cheguei para ele, antes de soltar, já estava próximo ao meu ponto, e antes de eu soltar, eu disse: olha, jovem, Jesus te ama muito. Jesus te ama muito a tal ponto de entregar a sua vida por você. Antes de você pensar em se matar, pense que Jesus já morreu por você na cruz. Ele te ama. Creia em Jesus. Busque a Jesus. Independente do que você do que você pensa acerca da palavra de Deus, mas busque ao Senhor. E ele me agradeceu.
né? E eu saí dali maravilhado, porque eu ia perder uma oportunidade de falar do amor de Jesus para aquele jovem. Naquele momento eu falei e saí dali maravilhado. E ele me agradeceu. Eu disse, olha, jovem, eu não tive como não deixar de ouvir as suas palavras aqui, conversando com esta menina. Jesus tem um grande propósito na tua vida, Ele te ama, né? Ele entregou a sua vida por você. Todas as vezes que esse sentimento de morte bateu o teu coração, lembre-se que Jesus morreu pela sua vida e foi embora. Então, muitas vezes, querido, nós temos medo, né, de falar, porque achando com que fulano ou ciclano vai pensar de nós. Mas permita que o Espírito Santo haja no teu coração e creia que Deus diz, o mesmo Deus que disse a Jeremias, não temas, é o mesmo Deus que disse para você nesta noite, não tema, porque ninguém poderá resistir aos teus dias. Assim como Deus foi com Moisés, Ele será conosco. Ele não nos deixará, nem tampouco nos desamparará. Amém? Deus é contigo para te ajudar nesta batalha, nesta peleja, em nome de Jesus. Quarto ponto é que Deus separa pessoas para profetizar às nações. Por isso, confie no Senhor. Confie em Deus. Confie no Senhor. A palavra no versículo 9, Deus diz para Jeremias, pois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Irmão, é Deus que põe as suas palavras nas nossas bocas. É Deus que nos direciona a falar aquilo que Ele quer que nós venhamos a falar. Mas temos que ter cuidado. Muitas profecias que têm existido nos nossos dias, as pessoas dizem, eis que eu te digo. Deus manda te dizer quando Deus não mandou dizer nada. Olha o que Deus diz. Deus disse que era Ele. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Amém? No versículo 17, ainda do livro de Jeremias, no capítulo 1, Deus diz, tu, pois, cinge os teus lombos, dispõe-te, diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante dele, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Amém? Jeremias foi chamado por Deus, querido, para ser profeta, para pregar a sua palavra às nações, e se tornou um grande profeta, porque ele creu e obedeceu no Senhor. Deus, hoje, Ele continua agindo, como nos dias de Jeremias. Ele busca profetas para que possa pregar a sua palavra. Portanto, abra o teu coração e deixe o Espírito Santo agir em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de maravilha, Santo de Israel, Deus, que o teu povo, Senhor, possa entender a tua palavra. Que o Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, possa, Deus, nos direcionar para pregar segundo aquilo que o Senhor tem falado, ministrado aos nossos corações, não de nós mesmos. Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada família na face da terra, restaurando a cada lar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, neste momento, estar curando aqueles que encontram-se enfermos desse terrível vírus, Senhor, chamado Covid-19. Pai, que o Senhor possa estar restaurando em nome de Jesus. E nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por muito mais que ainda irá fazer. Em nome de Jesus, amém. Beijo no teu coração, que Deus continue abençoando, querido.